Gente, a gente vai falar agora de um caso triste e revoltante. Um caso de violência e abuso sexual registrado aqui na capital. Um homem de 39 anos foi preso suspeito de estuprar e engravidar a própria filha, de apenas 11 anos. A prisão aconteceu no bairro do Santos Dumont. Gente, a menina denunciou os abusos à mãe e, mais uma vez, alguém muito próximo é o responsável por essa violência. Alguém que deveria, inclusive, proteger. A reportagem é de Alan Garcia. A Polícia Civil investiga mais um caso onde o principal suspeito vive próximo à vítima. O chefe de operações da Delegacia de Crimes contra Criança e Adolescente conta que se trata de um homem agressivo. Ameaçava a vítima, então uma pessoa violenta, aparente ser violenta, apesar de não ter reagido no momento da prisão ontem, mas verbalizando, certa arrogância até. Então, o perfil, eu tenderia para um perfil mais violento. A polícia teve conhecimento do caso quando a vítima registrou a denúncia contra a própria vontade. Semana passada, o homem levou a filha até a central de flagrantes para registrar o boletim de ocorrência. Segundo a polícia, ele obrigou a menina a dizer que era estuprada e que estava grávida de um tio. Mas ao chegar em casa, ela contou toda a verdade para a mãe. Em depoimento, a mulher contou que o ex-marido estuprava a filha do casal todas as vezes que ia passar o final de semana na casa dele, no bairro Santos Dumont, em Maceió. E nunca suspeitou que algo de tão grave acontecesse. Mas não duvidou dos relatos da criança, que foram convincentes e sem nenhuma controvérsia. Foi a mãe da criança que nos procurou para informar que o pai havia feito um boletim de ocorrência acusando outra pessoa de estupro. Ela viu que era absurda a história, não tinha sentido, e foi até a delegacia. E conversando com a criança foi que ela disse, não, ele me levou realmente a fazer um boletim de ocorrência e me obrigou a dizer que uma pessoa estava me abusando. Porém, ele é que vem fazendo isso há algum tempo já, né? O que foi que ela contou para vocês? Alguns detalhes de como que o pai a agredia? O que é que ela conseguiu falar para vocês, apesar de ser tão nova, ser tão criança, né? Ela é tímida, uma criança tímida, então ela não consegue verbalizar detalhes do que acontecia. Ela dizia que ele estava no quarto, ele quando acordava ele estava de lado da cama, tirava a roupa dela, mas ela não consegue falar muita coisa, pela vergonha. O esquema para prender o homem suspeito de estuprar a própria filha foi montado na noite de terça-feira. Os agentes passaram a manhã da quarta-feira na porta da casa dele até conseguir prendê-lo. Ele não resistiu à prisão, mas nega todas as acusações. O pai da criança tentou se defender ao dizer que não teria ido à polícia se fosse culpado. Mas geralmente é esse o comportamento da maioria dos pais que agridem os filhos. Ele negou o tempo todo, desde a hora da prisão, foi interrogado na delegacia, ele nega isso também, o tempo todo ele nega. O que é que ele fala? Que não é culpado, que ele não fez isso, ele não teria procurado a justiça se ele fosse culpado, que jamais faria isso, uma coisa dessa, com a filha dele. Mas tem o depoimento dela que é consistente, né? Baseado nos depoimentos da vítima e de parentes, a polícia acredita que a menina de 11 anos foi estuprada pelo pai por quase 2 anos. E agora está grávida, de 7 meses. Foi encaminhada para Raves, foi dada toda a assistência psicológica para ela, foi feito todos os testes que normalmente são feitos. Uma profilaxia também é feita nela, e a partir de agora ela continua sendo acompanhada pela psicologia. É mais um caso que a gente até procura palavras para falar e não encontra. Eu sou pai de uma menina de 13 anos e não consigo entender como esse homem, que se diz pai, tem a capacidade de cometer um abuso com a própria filha, segundo o delegado, há pelo menos 2 anos. Ou seja, hoje ela está com 11, está grávida, possivelmente do pai, e há 2 anos, quando ela ainda tinha 9 anos, ela já sofria esses abusos. Era separada da mãe, né? O pai era separado da mãe, e, eventualmente, essa menina ia para a casa do pai. E, segundo informações da polícia,
eram nesses momentos que o suspeito a abusava. É algo repugnante, revoltante, algo absurdo, não dá para entender, não dá para entender, não dá. É mais um caso terrível de violência exatamente contra uma criança. E o detalhe, quem deveria cuidar dessa criança e não abusar, e não fazer um mal tão grande, porque a gente não sabe nem como esse bebê vai nascer, se vai nascer, que pode complicar inclusive a saúde da menina, que não estava preparada para ser mãe ainda. O corpo não estava pronto para receber uma gravidez de altíssimo risco. Além, é claro, de ter todo um drama envolvido nessa situação. Toda uma situação de violência que vai sendo perpetuada exatamente por conta desse feto, né, que na verdade já está com 7 meses. É para respirar, mas a gente precisa continuar falando aqui e alertando para que casos como esse não se repitam. E se acontecer, essas pessoas precisam ser denunciadas, precisam ser presas e a justiça precisa ser feita.